O roubo de títulos de US$ 1 milhão, de Agatha Christie, entrega a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Quantos roubos de títulos têm ocorrido ultimamente? Observei certa manhã, deixando de lado o jornal. Poirot, vamos abandonar a ciência da detecção e, em vez disso, partir para o crime. Você está no caminho, como se diz. Ame? Não fosse o mal de Mary e dificuldade de praticar o tão excelente método de laverguier por mais tempo do que as poucas horas de travessia do canal, eu adoraria viajar num desses grandes transatlânticos, murmurou Poirot sonhadoramente. Sim, de fato, eu disse com entusiasmo. Alguns deles devem ser palácios perfeitos, as piscinas, os salões, o restaurante, as quadras de palmeiras. Realmente, deve ser difícil acreditar que alguém está no mar. Eu sempre sei quando estou no mar, disse Poirot com tristeza. E todas essas bagatelas que você enumera, nada me dizem. Mas, meu amigo, considere por um momento os gênios que viajam como que incógnitos. A bordo destes palácios flutuantes, como você tão justamente os chama, encontrar-se-ia a elite, a alta nobreza do mundo do crime. Então é assim que corre o seu entusiasmo. Você gostaria de cruzar espadas com o homem que roubou os Liberty Bonds? A senhoria nos interrompeu. Uma jovem quer vê-lo, Sr. Poirot. Aqui está o cartão dela. O cartão traz a inscrição, senhorita Esme Farquhar. Poirot, depois de mergulhar embaixo da mesa para recuperar uma migalha perdida e colocá-la cuidadosamente na cesta de lixo, acenou para a senhoria para admiti-la. Em outro minuto, uma das garotas mais charmosas que já vi foi introduzida na sala. Ela tinha talvez 25 anos, grandes olhos castanhos e uma figura perfeita. Ela estava bem vestida e de maneiras perfeitamente compostas. Sente-se, imploro, mademoiselle. Este é meu amigo, Capitão Hastings, que me ajuda em meus pequenos problemas. Receio que seja um grande problema o que lhe trouxe hoje, Monsieur Poirot, disse a garota, fazendo-me uma reverência agradável enquanto ela sentou-se sozinha. Ouso dizer que você leu sobre isso nos jornais. Refiro-me ao roubo de Liberty Bonds no Olympia. Algum espanto deve ter transparecido no rosto de Poirot, pois ela continuou rapidamente. Você sem dúvida está se perguntando o que tem a ver com uma instituição grave como o London and Scottish Bank. Num sentido nada, no outro sentido tudo. Veja, Monsieur Poirot, estou noivo do Sr. Philippe Ridgeway. E o Sr. Philippe Ridgeway estava encarregado dos títulos quando eles foram roubados. É claro que nenhuma culpa real pode ser atribuída a ele. Não foi culpa dele de forma alguma. No entanto, ele está meio perturbado com o assunto. E seu tio, eu sei, insiste que ele deve ter mencionado descuidadamente que os possuía. É um retrocesso terrível na carreira dele. Quem é o tio dele? Sr. Vavasor, gerente-geral adjunto do London and Scottish Bank. Suponha, senhorita Farquhar, que você me conte toda a história. Muito bem. Como sabem, o banco pretendia ampliar os seus créditos na América, e para isso decidiu enviar mais de US$ 1 milhão em Liberty Bonds. O Sr. Vavasor selecionou seu sobrinho, que ocupava uma posição de confiança no banco há muitos anos e que conhecia todos os detalhes das negociações do banco em Nova York, para fazer a viagem. O Olympia partiu de Liverpool no dia 23, e os títulos foram entregues a Philippe na manhã daquele dia pelo Sr. Vavasor e pelo Sr. Shaw, os dois gerentes gerais adjuntos do London and Scottish Bank. Eles foram contados, colocados em um pacote e selados em sua presença, e ele então trancou o pacote imediatamente em sua maleta. Uma maleta com fechadura comum? Não. O Sr. Shaw insistiu que uma fechadura especial fosse instalada nela pela UBS. Philippe, como eu disse, colocou o pacote no fundo do baú. Foi roubado poucas horas antes de chegar a Nova York. Foi feita uma busca rigorosa em todo o navio, mas sem resultado. Os títulos pareciam ter literalmente desaparecido no ar.
Poirot fez uma careta. Mas eles não desapareceram completamente, já que deduzo que foram vendidos em pequenos pacotes meia hora após a atracação do Olympia. Bem, sem dúvida o próximo passo é ver o Sr. Ridgeway. Eu estava prestes a sugerir que você almoçasse comigo no Cheshire Cheese. Felipe estará lá. Ele está se encontrando comigo, mas ainda não sabe que estou consultando você em nome dele. Concordamos prontamente com essa sugestão e dirigimos até lá de táxi. O Sr. Philippe Ridgeway estava lá antes de nós e parecia um pouco surpreso ao ver sua noiva chegando com dois completos estranhos. Ele era um jovem bonito, alto e elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas, embora não pudesse ter mais de 30 anos. A senhorita Farquhar aproximou-se dele e colocou a mão em seu braço. Você deve perdoar minha atuação sem consultá-lo, Philippe, disse ela. Deixe-me apresentá-lo ao Monsieur Hercule Poirot, de quem você deve ter ouvido falar muitas vezes, e ao seu amigo, Capitão Hastings. Ridgeway parecia muito surpreso. Claro que ouvi falar de você, Monsieur Poirot, disse ele, como ele apertou a mão. Mas eu não tinha ideia de que Smith estava pensando em consultá-lo sobre o nosso problema. Eu estava com medo que você não me deixasse fazer isso, Philippe, disse a senhorita Farquhar humildemente. Então você teve o cuidado de estar no lado seguro, observou ele, com um sorriso. Espero que Monsieur Poirot seja capaz de lançar alguma luz sobre este extraordinário quebra-cabeça, pois confesso francamente que estou quase louco de preocupação e ansiedade por causa disso. Claramente a tensão sob a qual ele estava trabalhando. Bem, disse Poirot. Vamos almoçar, e durante o almoço vamos juntar a cabeça e ver o que pode ser feito. Quero ouvir a história do Sr. Ridgeway de seus próprios lábios, enquanto discutíamos o excelente pudim de bife rim do estabelecimento. Philippe Ridgeway narrou as circunstâncias que levaram ao desaparecimento dos títulos. Sua história concordava com a da senhorita Farquhar em todos os detalhes. Quando terminou, Poirot retomou o tópico com uma pergunta. O que exatamente o levou a descobrir que os títulos foram roubados, senhor? Ele riu amargamente. A coisa me encarou, Monsieur Poirot. Eu não poderia ter perdido. O porta-malas da minha cabine estava meio fora debaixo do beliche todo arranhado e cortado onde tentaram forçar a fechadura, mas eu entendi que foi aberto com chave. É isso mesmo. Eles tentaram forçá-lo, mas não conseguiram. E, no final, eles devem ter conseguido destrancá-lo de uma forma ou de outra. Curioso, disse Poirot, seus olhos começando a brilhar com a luz verde que eu conhecia tão bem. Muito curioso. Eles perdem muito tempo tentando abri-lo, e então, sapristi. Eles descobrem que têm a chave o tempo todo, pois cada uma das fechaduras de Ubs é única. É por isso que eles não poderiam ter a chave. Nunca me abandonou, dia ou noite. Você tem certeza disso? Posso jurar e, além disso, se eles tivessem a chave em uma segunda via, por que o deveriam perder tempo tentando forçar uma situação obviamente inexequível trancar? Ah, essa é exatamente a pergunta que estamos nos fazendo. Atrevo-me a profetizar que a solução, se alguma vez a encontrarmos, dependerá desse facto curioso. Peço-lhe que não me agrida se eu lhe fizer mais uma pergunta. Você tem certeza absoluta de que não deixou o porta-malas destrancado? Philippe Ridgeway apenas olhou para ele, e Poirot gesticulou desculpando-se. Ah, mas essas coisas podem acontecer, eu lhe garanto. Muito bem, os títulos foram roubados do porta-malas. O que o ladrão fez com eles? Como ele conseguiu desembarcar com eles? Ah! Gritou Ridgeway. É exatamente isso. Como? A notícia foi passada às autoridades alfandegárias e todas as almas que saíram do navio foram passadas com um pente de dente, e os títulos, pelo que entendi, formavam um pacote volumoso. Certamente que sim. Dificilmente poderiam estar escondidos a bordo e, de qualquer forma, sabemos que não estavam,
porque foram postos à venda meia hora depois da chegada do Olympia, muito antes de eu ter enviado os telegramas e os números terem sido enviados. Um corretor jura que comprou alguns deles antes mesmo da chegada do Olympia. Mas não dá para enviar títulos por wireless. Por wireless não, mas veio algum rebocador. Só os oficiais. E isso foi depois que o alarme foi dado, quando todos estavam atentos. Eu mesmo estava cuidando para que eles não fossem passados para alguém dessa maneira. Meu Deus, Monsieur Poirot, isso vai me deixar louco. As pessoas estão começando a dizer que eu mesmo os roubei, mas você também foi revistado no desembarque, não foi? Perguntou Poirot gentilmente. Sim, o jovem olhou para ele de uma maneira perplexa. Você não entende o que eu quero dizer, pelo que vejo, disse Poirot, sorrindo enigmaticamente. Agora gostaria de fazer algumas perguntas no banco. Ridgeway produziu um cartão e rabiscou algumas palavras nele. Invisto e meu tio verá imediatamente. Poirot agradeceu, despediu-se para Miss Farquhar, e juntos partimos para Threadneedle Street para a sede do London and Scottish Bank. Ao recebermos o cartão de Ridgeway, fomos conduzidos através do labirinto de balcões e escrivaninhas, contornando os funcionários pagadores e até um pequeno escritório no primeiro andar, onde os gerentes gerais adjuntos nos receberam. Eram dois cavalheiros graves, que tinham envelhecido ao serviço do banco. O Sr. Vavasour tinha uma barba curta e branca, o Sr. Shaw estava barbeado. Eu entendo que você é estritamente um agente de investigação particular, disse o senhor. É verdade, é verdade. É claro que nos colocamos nas mãos da Scotland Yard. O inspetor McNeil é o responsável pelo caso. Acredito que seja um oficial muito capaz. Tenho certeza disso, disse Poirot educadamente. Você permitirá algumas perguntas, em nome do seu sobrinho? Sobre esta fechadura, quem a encomendou no UPS? Eu mesmo encomendei, disse o senhor. Eu não confiaria em nenhum funcionário nesse assunto. Quanto às chaves, o senhor Ridgeway tinha uma, e as outras duas estão em poder do meu colega e de mim mesmo, e nenhum funcionário teve acesso a elas. O senhor Shaw virou-se interrogativamente para o senhor Vavasour. Acho que estou certo ao dizer que eles permaneceram no cofre onde os colocamos no dia 23, disse Vavasour. Infelizmente, meu colega adoeceu há 2 semanas. Na verdade, no mesmo dia em que Philippe nos deixou. Ele acabou de se recuperar. Bronquite grave não é brincadeira para um homem da minha idade, disse o Sr. Shaw com tristeza. Mas temo que o Sr. Vavasour tenha sofrido com o trabalho árduo acarretado pela minha ausência, especialmente com esta preocupação inesperada acima de tudo. Poirot fez mais algumas perguntas. Calculei que ele estava tentando avaliar a quantidade exata de intimidade entre tio e sobrinho. As respostas do Sr. Vavasour foram breves e meticulosas. Seu sobrinho era um funcionário de confiança do banco e não tinha dívidas ou dificuldades financeiras que soubesse. Ele havia sido encarregado de missões semelhantes no passado. Por fim, fomos educadamente dispensados. Estou desapontado, disse Poirot, ao sairmos para a rua. Você esperava descobrir mais? Eles são velhos tão chatos, não é a chatice deles que me decepciona, cara. Amei. Não espero encontrar num gestor de banco um financista perspicaz com olhar de águia, como dizem as suas obras de ficção favoritas. Não, estou decepcionado com o caso. É muito fácil. Fácil? Sim, você não acha isso quase infantilmente simples? Você sabe quem roubou os títulos? Eu sei, mas então, devemos. Por quê? Não confunde e agite você mesmo. Hastings. Não vamos fazer nada neste momento. Mas por quê? O que você está esperando? Pela Olympia. Ela deve retornar de Nova York na terça-feira. Mas se você sabe quem roubou os títulos, por que esperar? Ele pode escapar, para 1 milha do Mar do Sul onde não há extradição? Não, carame, ele acharia a vida muito desagradável lá. Quanto ao motivo pelo qual espero,
Segundo a inteligência de Hercule Poirot, o caso é perfeitamente claro, mas para o benefício de outros, não tão grandemente dotados pelo bom Deus, o inspetor McNeil, por exemplo, seria bom fazer algumas investigações para apurar os fatos. É preciso ter consideração pelos menos talentosos do que você. Meu Deus, Poirot. Você sabe, eu daria uma quantia considerável de dinheiro para ver você fazer papel de idiota, só por uma vez. Você é tão presunçoso, não se enfureça, Hastings. Na verdade, observo que há momentos em que você quase me detesta. Infelizmente, sofro as penalidades da grandeza. O homenzinho estufou o peito e suspirou tão comicamente que fui forçado a rir. Terça-feira nos viu acelerando para Liverpool em um vagão de primeira classe da L. INWR Poirot se recusou obstinadamente a me esclarecer sobre suas suspeitas ou certezas. Ele se contentou em expressar surpresa por eu também não estar igualmente familiarizado com a situação. Desprezei discutir e consolidei minha curiosidade atrás de uma muralha de fingida indiferença. Ao chegar ao cais ao lado do qual ficava o grande transatlântico, Poirot tornou-se vivo e alerta. Nossos procedimentos consistiram em entrevistar 4 comissários sucessivos e perguntar por um amigo de Poirot que havia atravessado para Nova York no dia 23, um cavalheiro idoso, usando óculos. Um grande inválido, mal saiu de sua cabine. A descrição parecia corresponder a um certo Sr. Ventimore que ocupava a cabine C-24 que ficava ao lado da de Philippe Ridgeway. Embora não conseguisse entender como Poirot deduziu a existência e aparência pessoal do Sr. Ventimore, fiquei profundamente entusiasmado. Diga-me, gritei, este cavalheiro foi um dos primeiros a desembarcar quando você chegou a Nova York. O comissário balançou a cabeça. Não, de fato, senhor, ele foi um dos últimos a sair do barco. Retirei-me desanimado e observei Poirot sorrindo para mim. Ele agradeceu ao mordomo, um bilhete o mudou de mãos e partimos. Está tudo muito bem, comentei acaloradamente, mas essa última resposta deve ter amortecido sua preciosa teoria. Sorria como quiser, como sempre, você não vê nada, Hastings. Essa última resposta é, pelo contrário, a pedra de apoio da minha teoria. Levantei as mãos em desespero. Desisto. Quando estávamos no trem, em alta velocidade em direção a Londres, Poirot escreveu ativamente por alguns minutos, selando o resultado em um envelope. Isto é para o bom inspetor McNeil. De passagem, deixaremos na Scotland Yard e depois no restaurante Rendezvous, onde pedi a senhorita Esme Farquhar que nos desse a honra de jantar conosco. Em Ridgeway. E ele? Perguntou Poirot com uma piscadela. Ora, você certamente não pensa, você não pode. O hábito da incoerência está crescendo em você, Hastings. Na verdade eu pensei, se Ridgeway fosse o ladrão, o que era perfeitamente possível, o caso teria sido encantador, um trabalho metódico e elegante, mas não tão encantador para a senhorita Farquhar. Possivelmente você está certo. Portanto, tudo é para melhor. Agora, Hastings, vamos analisar o caso. Posso ver que você está morrendo de vontade de fazer isso. O pacote lacrado é retirado do porta-malas e desaparece, como diz a senhorita Farquhar, no ar. Iremos descartar a teoria do ar rarefeito, que não é praticável no atual estágio da ciência, e considerar o que provavelmente aconteceu com ela. Todos afirmam a incredibilidade de ter sido contrabandeado para a Terra. Sim, mas nós sabemos, você pode saber, Hastings. Eu não. Considero que, por parecer incrível, foi incrível. Restam 2 possibilidades. Estava escondido a bordo, também bastante difícil. Ou foi tirado ao mar, com rolha, quer dizer? Sem rolha. Fiquei olhando, mas se os títulos foram jogados ao mar, não poderiam ter sido vendidos em Nova York. Admiro sua mente lógica, Hastings. Os títulos foram vendidos em Nova York, portanto não foram jogados ao mar.
Você vê aonde isso nos leva? Onde estávamos quando começamos? Jamais de lá vi. Se o pacote fosse atirado ao mar e os títulos fossem vendidos em Nova York, o pacote não poderia conter os títulos. Há alguma evidência de que o pacote continha os títulos? Lembre-se, o Sr. Ridgway nunca o abriu desde o momento em que foi colocado em suas mãos em Londres. Sim, mas então, Poirot acenou com a mão impaciente. Permita-me continuar. O último momento em que os títulos são vistos como títulos é no escritório do London and Scottish Bank, na manhã do dia 23. Eles se aparecem em Nova York meia hora depois da chegada do Olympia e, segundo um homem, a quem ninguém escuta, na verdade antes de ela entrar. Suponhamos então que eles nunca tenham estado no Olympia. Existe alguma outra maneira de chegar em Nova York? Sim. O Gigantic sai de Southampton no mesmo dia do Olympia, e detém o recorde do Atlântico. Enviados pelo Gigantic, os títulos estariam em Nova York um dia antes da chegada do Olympia. Tudo está claro, o caso começa a se explicar. O pacote lacrado é apenas um manequim, e o momento de sua substituição deverá ser no escritório do banco. Seria fácil para qualquer um dos três homens presentes ter preparado um pacote duplicado que pudesse substituir o original. Très bien, os títulos são enviados para um confederado em Nova York, com instruções para vendê-los assim que o Olympia chegar, mas alguém deve viajar no Olympia para arquitetar o suposto momento do roubo. Mas por quê? Porque se Ridgway simplesmente abrir o pacote e descobrir que é um manequim, as suspeitas voam imediatamente para Londres. Não, o homem que está a bordo na cabine ao lado faz o seu trabalho, finge forçar a fechadura de maneira óbvia para chamar a atenção imediata para o roubo, realmente destranca o porta-malas com uma segunda chave, joga o pacote ao mar e espera até o último a sair do barco. Naturalmente ele usa óculos para esconder os olhos e é inválido porque não quer correr o risco de conhecer Ridgway. Ele desembarca em Nova York e retorna no primeiro barco disponível. Mas quem? Qual era ele? O homem que tinha uma chave duplicada, o homem que encomendou a fechadura, o homem que não ficou gravemente doente com bronquite em sua casa no campo. Enfin, aquele velho enfadonho. Sr. Shaw. Às vezes há criminosos em cargos importantes, meu amigo. Ah, aqui estamos. Mademoiselle, consegui. Você permite? E, radiante, Poirot beijou levemente a atônita garota em cada bochecha. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.